Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Luciano Brandão, criador e apresentador deste podcast, o Pode Vinho Conecta. E hoje estou com dois convidados maravilhosos, queridos. Tive a oportunidade de estar essa semana, até hoje, né? O Edu fica um pouquinho mais, a Jéssica está indo já hoje. Vou apresentá-los para vocês. Dias fantásticos com eles, tá? São pessoas no mundo do vinho muito acessíveis, pessoas com conhecimento muito vasto aí no mundo do vinho e muito próximas de quem quer conhecer mais de vinhos, né? Apresentar eles aqui para vocês. Tem o José Edu, que é sommelier, diretor da BS São Paulo. Você vai falar um pouco mais de você. A Jéssica também hoje está com a Berkman, assim como eu e o Edu. Nós somos colegas de trabalho da mesma importadora. E a Jéssica é embaixadora de 3 das nossas grandes marcas no portfólio. Por favor, se apresentem. Ladies first. Meu Deus do céu. Bom, é isso, eu sou a Jéssica. Hoje eu tô na Berkman como embaixadora de marca de 3 vinícolas, Família Torres, De Martini e Richtelli. Trabalho no mercado de vinhos há 13 anos, sempre muito no foco com marketing e varejo também. Mas, concomitantemente, a educação sempre esteve próxima de mim, antes mesmo de eu trabalhar no mundo do vinho. Então, eu gosto bastante de tudo isso. Já fiz muita coisa, já morei fora, já vendi vinho, já comprei vinho. Acho que eu só não produzi vinho, mas eu já dei ruim numa desengaçadeira ali, aí eu vi que não é meu negócio fazer vinho, deixei que... Quase quebrei a desengaçadeira, mas tá bom, é isso. A gente vai falar o que é desengaçadeira aí pra galera aí. Boa. Fala, Edu. Sou Zé Eduardo, sou sommelier sênior na Berkman. Estou no mercado de vinhos há quase 13 anos, talvez junto com a Jéssica. Na Berkman, eu sou responsável pela parte de produtos, né? Faço as escolhas dos vinhos que vão ser importados, relação com o produtor. E no mercado interno, pela parte de educação de vinhos também. Sim. Concomitantemente a isso, sou o diretor da ABS de São Paulo e um dos professores de lá, que é a parte de educação institucional da ABS. Sim. Que é a minha contribuição para o mundo do vinho, para ajudar a formar os próximos profissionais, os próximos amantes de vinhos, para a gente poder aumentar essa massa de consumidores, que ainda é pouco no Brasil. Exatamente. Muito pouco em relação Muito pouco e pode crescer, pode melhorar bastante. Se a gente conseguir colocar um copo de vinho na mão de cada brasileiro, explodimos o consumo. Mas ser sommelier é minha segunda carreira. Então, não sabia. Segunda carreira. Conta isso aí. Tem uma outra carreira, numa outra vida, né? Que já se encerrou num ciclo em 2010, 2012, mas na área comercial, outra coisa. Mas eu gosto mesmo de vinho. Percebi nos dias com você aqui que você tem um tino comercial bem forte. Sommelier fora da curva, vamos dizer assim, né? O sommelier hoje, para mim, não é só estar no salão, não é só servir. Tem uma visão geral do negócio, né? Entender como eu faço para vender mais isso aqui, né? Para alcançar mais pessoas com isso aqui. Exato. Né? Com esse produto. E que elegância de vocês. Aí, me fala um pouco aí, como é que o vinho, tipo, tem gente que acha que o vinho é lifestyle, né? Tal. Eu não vou muito para essa linha, né? Me fala como foi, Jéssica, a sua entrada no mundo do vinho, se, sei lá, você viajou, se apaixonou, ou foi aqui no Brasil mesmo? Como é que foi isso aí? Foi aqui no Brasil mesmo. Na verdade, eu comecei a tomar vinho por conta de um ex-namorado. Na época, agora mais velho, eu conto essa história. Antes eu falava, não, foi na faculdade. Na verdade, foi. Eu tive um namorado que gostava muito de vinho. Na época eu fazia de fato faculdade, mas eu tinha 20 anos e comecei a tomar vinho chileno, basicão assim do Brasil. Sim. E aí eu lembro muito de tomar Cabernet Sauvignon. Aí um dia eu tomei um Carmener e aí eu falei, meu Deus, mas por que isso aqui tá tão diferente do Cabernet Sauvignon, né? Que aroma é esse? Que na hora eu falei, mas parece que tem pimentão aqui dentro da taça. E foi a Carmener que me despertou, porque eu sempre gostei muito de estudar um negócio que eu estudo desde pequena, não gostava de tirar nota baixa, tô terminando meu mestrado agora, eu gosto muito. Então foi a Carmener que me falou assim, cara, deixa eu ver por que existe... O que é diferente? Tanta diferença entre um vinho e outro. Mas isso sempre foi muito pessoal.
Eu virei comissária de bordo uma época da minha vida, e aí, enquanto eu voei fora do Brasil também, foi quando a chavinha começou a virar, e aí eu pensei de um dia que a carreira de vinho fosse de fato algo a conquistar em algum momento. Sim. Então, eu larguei a aviação em 2012 e aí me tornei sommelier. Então foi mais ou menos essa a entrada. Aí eu não morava aqui no Brasil, morava fora. E aí eu comecei como sommelier num restaurante japonês em Malta. Esse foi esse meu primeiro trabalho no mundo do vinho lá em Fácil. 2012. Bem de boa, bem de boinha, né? assim, outra cultura, tudo. Tranquilo. Exato. Tanto que eu tava até dando treinamento ontem pra turma. A minha primeira garrafa que eu abri na primeira noite do restaurante, eu fiquei tão nervosa, que ao invés de colocar a força na alavanca do saca-rolha, eu coloquei a força garrafa. na boca da garrafa. E Nossa. estilhaçou Nossa. a boca da garrafa na minha mão. Mas machucou, E aí eu. né? Não, aí eu só fiz assim, com licença, só um momento, por favor. E aí o vidro caindo aqui, assim. Nossa. Se foi o primeiro vinho, meu primeiro vinho. Então foi mais ou menos essa entrada. Chega, dá pra lembrar o primeiro gole ou não? O primeiro gole de vinho, eu acho. Aí eu era menor de idade. Não pode? Então, então tá bom, beleza. Então foi. Agora, engraçado, no Brasil, né, nós temos aí 18, a partir dos 18, mas um dos convidados esteve aqui, ele falou que na infância dele, na Itália, não tinha água potável. Então, os adultos colocavam um pouco de vinho na água para purificar, Isso para dar para as crianças. Minha primeira experiência foi essa. Foi essa também? Foi essa. Meu avô é português e sempre tinha a sua sessão de leitura à tarde. Ele já era aposentado e tal. E aí eu, criança, ficava ali, né? Circulando em volta, observando um pouco, e todo dia ele tomava o seu copinho de vinho do Porto, toda tarde. E eu tava ali, sempre, né, borboleteando em volta, né? Quem sabe sobra alguma coisa para mim. Mas criança não falava. E aí teve um dia que, de tanto ele perceber que estava interessado, ele colocou 2 copinhos, serviu um para ele, serviu um outro e colocou água. Ele não falou comigo, ele só me olhou e olhou pro copo, como quem diz, ó, tá autorizado. Aí eu fui lá, tal, peguei o copinho e botei na boca. Foi um negócio maravilhoso. Tanto é que eu não esqueci mais. Até, sei lá, uns 11 anos. Por aí, 10, 11 anos mais ou menos. Foi ótimo. Esse foi o primeiro vinho que eu provei na vida. Que legal. Então, foi uma estreia interessante. Gerou uma certa discussão, né, nesse episódio, né, que por causa disso, né, na Itália, na Europa, como eles não tinham água potável, né, era muito difícil, era sempre água de poço, tinha que fazer isso, senão ou você arrisca seu filho beber uma água contaminada, Porque ou a nossa você... cultura não faz parte do Não nosso faz parte hábito, do nosso hábito o beber contato com o vinho no dia a dia. Sim. E na Europa isso é muito mais comum, principalmente os países que fazem vinho, Portugal, Espanha, França, Itália, isso faz parte da cultura. As crianças crescem vendo o vinho à mesa em todas as refeições. Portanto, é algo comum, é algo natural. E depois você vai levando isso para sua vida adulta, acho eu até, que a relação com o álcool fica muito mais tranquila, porque o consumo do vinho é uma coisa familiar, em refeição, e não é para você ficar louco em festas ou ficar alterado. Então, se enxerga a bebida, o vinho, como alimento. Exatamente E isso. isso é uma relação mais saudável. Exatamente Então, isso. para mim, faz mais sentido. Exatamente isso. Se vocês dois fossem descrever para a avó de vocês, eu não sei se ainda estão vivas, mas vou descrever para minha avó o que é que eu faço. Com que você trabalha? Como é que você descreveria isso? Qual linguagem usaria para descrever? Vó, eu trabalho com... Explica isso. Olha, como eu falei antes, eu trabalhava numa outra área. Eu, durante mais 20 anos, fui da área comercial, trabalhei com tecnologia, com serviços de gráficos, impressos de segurança, era um outro mundo, outra realidade. E aí chegou um dia que eu não tinha mais aquela vontade de você levantar pela segunda-feira e ir, né, para o trabalho. Isso acabou. E aí eu busquei migrar para uma outra área que me fazia sentido. Contratei uma profissional, uma psicóloga que também era orientadora de carreiras, fizemos ali um trabalho durante alguns meses e tinha algumas possibilidades. E essa possibilidade foi no ramo de
gastronomia, né? E outros. E eu falei, pô, isso aqui é legal. Eu já fazia muitos almoços com produtores, desculpa, com clientes, e isso para mim era prazeroso. Minha mãe era cozinheira, então eu já sentia ali uma certa afinidade. E aí eu fui estudar. E eu gosto de dizer que o meu trabalho é deixar as pessoas felizes. E eu Verdade. uso o vinho para isso. Você falou isso nos 2 Né? dias. Eu trabalhava num trabalho, numa atividade que eu era quase como o mal necessário. As pessoas me recebiam, compravam daquilo que eu estava vendendo, mas não é que gostavam, elas precisavam. Precisava, E então. pronto. E agora não, agora no nosso trabalho a gente participa da vida das pessoas em momentos de compensação, de comemoração, Exato. né? De reunião em família, reunião para qualquer tipo de confraternização. Isso faz muita diferença. Então, você sente no ar o ambiente, a energia, você é esperado, né? Você tem ali as pessoas querendo a sua presença e você compartilha momentos especiais. É verdade. Isso, para mim, faz toda a diferença do mundo. Então, eu gosto de dizer que eu sou responsável, pelo menos por algum tempo, pela felicidade de algumas pessoas. Verdade. Eu vi isso ontem. Chique. Mas você viu que ele falou bem e tal, mas explica pra vó agora. Vó, eu trabalho deixando as pessoas felizes. Felizes, Isso né? aí. Felizes, com vinho, levando essa cultura de bom vinho, boa comida, para o máximo de pessoas que eu puder. Acho que esse é o meu intuito. E Jéssica? Cara, se eu fosse falar pra Dona Emília, ela não tá mais viva, mas de forma muito prática, eu ia falar assim, vó, tem 3 produtores de vinho, um na Espanha, no Chile e na Argentina. E eu cuido deles aqui no Brasil, promovo, vendo, bem simples. Seria basicamente isso. Mas, hoje em dia, depois de 13 anos no mundo do vinho, eu tenho grandes dificuldades e eu tenho falado cada vez mais isso nos lugares que eu vou, dessa coisa, que até o Paulo Freire falava muito, dessa educação bancária, né? De que você vai e você só deposita, né? E você vai lá e fica falando, e fica falando. Eu não tenho mais tesão em fazer isso, assim. Sim. Então, se me chamam num lugar que eu preciso só ficar falando, eu vou sair frustrada. Talvez seja isso que as pessoas esperam de mim, tá tudo bem. Temos acordos. Se esse é o acordo, tá tudo certo. Mas eu vou sair frustrada. Para mim, não funciona mais esse tipo de interação. Eu acho que a interação, ela tá Tem que ser uma toda troca, né? baseada na troca. Tem que ser uma troca. Ela é toda baseada na troca. Então, assim, para mim, hoje... e a troca, eu acho que ela ajuda a gente ter senso crítico, né? A gente criar senso crítico. Porque eu não vou estar certa... E eu não tô certa na maior parte do tempo. Então, essa troca, essa geração do senso crítico, mas por que que eu tô sentindo esse aroma? Por que que é acidez mais e não é menos? Sim. Então, assim, eu não tenho que chegar e falar pra ti que esse vinho é acidez mais. E se você não me perguntar por que que a acidez é mais, eu vou ficar frustrada. Me questiona, sabe, assim... Pô, por que que a acidez é mais? Por que? Só porque você tá falando? Né? Então, esse tipo de interação não me dá mais tesão. Então, então a forma prática era isso. Vó, ganha dinheiro fazendo isso, mas a minha vontade cada vez mais é da gente criar senso crítico nas pessoas, Sim. não de forma... pô, você tem que pensar... Não, mas assim, vamos interagir, vamos sair um pouco da casinha, assim, sabe? Vamos sair desse lugar de, tipo, me fala o que eu tenho que pensar. Porra, sério mesmo? 2025? Pô, massa isso. A gente entende, a gente comentou isso agora há pouco, a gente no Brasil tem que crescer muito ainda com o vinho, né? Tem que levar essa cultura aqui para mais e mais pessoas, né? E para vocês dois hoje, com a Berkman, né? Aonde está o maior ruído, né? Não de Berkman, eu digo de... Ih, vou Do começar. mercado. Isso aqui pode ser Corta, complicado. corta. Paulos, Não, deixa eu falo de... Peraí. Vai tocar o telefone. Eu falo da gente, né, como influenciadores que somos no mundo do vinho, com o público final, né? Tipo, existe um ruído. Eu fico me questionando às vezes, o que é que eu posso fazer para levar essa cultura para mais pessoas, né? Para aquela pessoa que talvez não tenha
a gente não tem a cultura do vinho em nós, né, nos brasileiros, para aquela pessoa que talvez, o que a gente tinha falado, a gente até comentou, aquele, pô, eu vou para um restaurante uma vez no mês, né, que vinho que eu bebo, né, como, né, onde é que está o ruído, né, onde a gente pode alcançar essas outras pessoas que também merecem beber um bom vinho, né? Cara, eu vou começar. Vai, vai que vai. Eu acho que tem uma conexão direta, não somente com a cultura, porque isso a gente pode evoluir, vai demorar, sei lá, algumas décadas, mas isso pode evoluir. Eu acho que o principal ponto é capacidade financeira. O brasileiro ganha pouco. Verdade. Ele tem que escolher. Ou ele coloca arroz, feijão, óleo, carne e frango na mesa, ou ele compra um produto que custa, sei lá, 10 refeições. Então, para mim, esse é o ponto crucial. Quando você olha para a renda per capita, por bairro, Sim. ou por qualquer outro tipo de medição, por região, por escolaridade, e você consegue ver que a ascensão financeira está ligada diretamente com o consumo de vinhos. Ponto. Né? Para além da cultura, para além da curiosidade e tudo mais. Então, enquanto a gente não tiver uma população média com uma capacidade financeira um pouco mais evoluída, melhor, a gente não consegue aumentar a venda de vinhos. Simples assim. Tá? Claro que tem outros aspectos de premiumização do vinho, conexão com luxo, isso daí tudo é para poder, é uma questão mercadológica, que isso pode mudar facilmente. Sim, sim. Você vai em qualquer mercado de Portugal, de Espanha, tem vinho lá de 4, 5 euros. 4, 5 dinheiros. Legal? Então qualquer trabalhador pode ir lá, comprar uma garrafinha e levar para o seu final de semana. Tá tudo certo. Só que um vinho aqui, um vinho de qualidade, já passa dos seus R$ 100. Isso. E aí, como é que faz? Verdade. R$ 100 é 7% do salário mínimo. Como é que você faz? Verdade. Então, para mim, é muito líquido esse negócio. É direto. Ponto. Se a gente não mudar isso, talvez a gente tenha mais dificuldade. Vai demorar muito mais tempo para a gente sair dos 2,9 consumo Pra per chegar a capita, 3, né? Para chegar a 7, 8. Isso para mim é muito fácil de identificar. Verdade. Bom, eu acho que esse é o ponto, de fato, principal. Mas eu acho que o ruído está em não ouvir, né? Então, novamente, eu bato nessa tecla de que a gente quer depositar informação, mas a gente não quer ouvir de volta. Porque perguntar pressupõe ouvir. E ouvir, você nem sempre quer ouvir aquilo que você quer, né? Aliás, você sempre quer ouvir o que você quer, né? Não é mesmo? Então, eu acho que a gente pergunta pouco para as pessoas, para o consumidor, e a gente quer falar muito. Né? Então, assim, a gente quer desmistificar demais. É um negócio que talvez não tem que desmistificar, porque é difícil mesmo produzir vinho. É difícil. Sim. É difícil produzir vinho, é difícil falar de algumas coisas do vinho, mas também nem todo mundo quer ouvir. Então, por que eu tenho que desmistificar o vinho? É A gente difícil. só quer beber, né? Tem gente que só quer beber. Então, eu acho que... E aí a gente parte do princípio de que todo mundo é meio burro, então eu vou fazer um negócio simplista e eu tô desmistificando. Não, só tô tratando as pessoas como incapazes de entender uma parada, porque você não sabe ser didático ou didática. É verdade. Então, não é de quem tá ouvindo, talvez é de você que não sabe explicar. Então, assim, de novo, é comunicação. Então, assim, você não ouve, você quer falar o que você quer falar, e aí fica essa massa de pessoas que comunicam de forma simples para pessoas que acham que desmistificar é colocar uma uva, botar 3 aromas aqui e falou, caralho, desmistifiquei o aroma da garnacha. Amores, sério mesmo? Tem Assim, mais coisa. é muito legal ser didático, mas calma, né? Vamos calma. Porque, assim, ser didático é uma coisa, ser simplista é outra, completamente diferente. Você pode ser didático com um tema muito complexo. E você pode ser simplista com um tema que você está falando assim, tô ajudando. Não, você só está simplificando demais. Assim. Entendi. Falando de Torres, Demartino e Stelli. Melhores vinícolas que existem. Eu tenho que concordar, mas não somente. Você já falou um pouco disso, mas como você adapta a narrativa para o público brasileiro, né? Não chamando eles de incapazes, vamos dizer assim, mas como você adapta a narrativa
para alcançar o público brasileiro sem sair da essência delas, né? Você vai falar de didática, claro, né? Mas eu acho que também tem uma coisa de conexão com a marca, né? Então a gente brinca muito ali na Berkman, assim, vamos rodar aqui as embaixadoras para falar. Mas assim, talvez, tá bom, sabe? Vocês pagam minhas contas, né? Se quiser, vamos, a gente já fala de outras marcas, mas acho que tem conexão com a marca, Sim. né? Acho que também que quando me chamaram, eles já sabiam que eu ia cuidar dessas marcas e sabiam que eu ia ter sinergia com o Richtelli, com o Demartino. Então, assim, com Torres, então, existe isso. Então, é muito mais fácil. E é o que a gente fala nos treinamentos de vinho, você vende aquilo que você gosta e se identifica e conhece. Então, Verdade. é muito mais fácil, Verdade. né, de você ter essa conexão. Mas eu brinco também, e eu brinco mesmo. Por exemplo, o Matias, ele é um alquimista. Então chega uma hora que você fala, ó, esse Malbec, ele pega desse vinhedo, daquele vinhedo, aí é 30% de fermentação com cachos inteiros, mas o outro vinha 50%. Às vezes eu me confundo, às vezes eu não lembro, é muita coisa. O Matias tem 40 vinhos no total. 47 rótulos. A gente não traz todos, então assim, é bastante coisa. Mas é 9 meses de barrica ou 12? Amor, não sei, se é para ler ficha técnica, eu não precisava ter me contratado. Eu tô aqui, eu te mando por e-mail a ficha técnica. Eu tô aqui para falar da história. E a gente tava falando no carro vindo para cá, por exemplo, de Demartino, o quão animal é esse estudo de solo de Demartino. Tem um vinho que ele faz lá em Marieco, que é no final, perto da Patagônia. O outro vinho tá lá na Atacama. Pô, é muito mais legal do que eu ficar para você assim, então, 12 meses de barrica, sendo que a temperatura da fermentação... França, pô, bicho, sério, mas a gente é reducionista, a produção é muito mais legal. E Torres, a mesma coisa, assim, cara, a gente acabou de chegar de Torres. E os detalhes, o estudo de reavivar uvas ali da Catalunha, então Purgatório, que eles mudaram, né, a composição da produção ali do blend com a uva local a partir da safra de 2021 e muda completamente o vinho. Então a gente fez uma degustação de 3 safras do Purgatório e a 2021 que tem essa uva com falso mudou completamente o estilo de vinho. Você vê, assim, mudou. É o mesmo perfil daquele frutado, daquela coisa macia que é o Purgatório. Então é basicamente gostar. Acho que gostando fica um pouquinho mais fácil. Eu vi o estudo. O estudo é um estudo, né? Esse resgate dessas uvas ancestrais. Me chamou a atenção a Querol. Querol. Que ela. Como é que eu posso dizer? Ela não é. Ela mesma se poliniza, né? Tem aquela. Ela faz as duas, né? Ela tem o macho e a fêmea. É a Querol? É a Querol, não é isso? Eu não tenho certeza agora, mas sim. Eu achei interessante. Eu gostei muito mais da Forcada e Forcada, que é uma uva branca, faz um vinho branco espetacular. E aí, claro que eu ouvi todas as informações, mas eu gravei muito mais dessa porque me agradou e tudo mais. Vocês degustaram todas? Não, todas não tinha todas quando eu fui lá. Tinha uma que é alguma coisa que similar com Pirineus, Pirine, que é uma semelhança com a Pinot Noir, assim, que é incrível também. Tem muita coisa bem legal. São projetos experimentais. Sim. E engarrafou algumas coisas, nem todos ainda foram para a garrafa. Eu vi esse projeto, li um pouco com o Carlos que trouxe a informação para a gente aqui. Eu não conhecia e eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, cara, eu não sabia disso. E eu fui pesquisar um pouquinho mais. Aí eu vi que, tenho quase certeza que a Querol, ela faz as duas coisas, né? Macho e fêmea, vamos dizer assim. Eu achei interessante. Eu falei, cara, eu não sabia disso. E eu não lembro de ter outra uva assim. Não me recordo. Pelo menos eu não me recordo. Você falou, e a Jéssica respondeu muito bem, essa questão de como aproximar com o consumidor final. Sim. Claro que a gente tem uma missão que é praticamente como é que a gente fala mesmo quando a gente vai? Catequese. Quase uma catequese. Porque é um trabalho que a gente desenvolve por paixão, por amor. Claro que a gente trabalha para poder pagar as nossas contas e poder levar felicidade para a família. Mas muito mais do que isso é porque a gente gosta do vinho. Gosta da história, gosta dessa cultura. E eu acho que tem vários pontos que a gente pode trabalhar para melhorar a comunicação. Uma dessas é não
tentar querer transformar algo que tem muita complexidade em Sim. algo simples. Você pode adaptar o discurso para vários níveis de conhecimento. Eu acho que esse é o nosso papel. É Verdade. reunir tudo que a gente estudou ao longo dessas décadas todas e transformar isso tudo numa informação palatável para qualquer nível de conhecimento. A gente tem que falar para a vovozinha, Isso. né? Para a vovozinha que está lá querendo só beber seu vinho e ficar feliz, até junto com o enólogo. Tem que ter essa capacidade Sim, sim. de tradução de conhecimento. E eu acho que esse é o ponto que os nossos colegas precisam trabalhar muito. Para não Didática, deixar né? aquela impressão de sofisticação exagerada, né? De nariz em pé, ou de transformar o negócio como se fosse um corriqueiro, né? Vinho de fundo de quintal. E não é isso. Sim. Então tem que ter equilíbrio e adaptação. Essas duas palavras, para mim, são chave para um sucesso na comunicação. Conversamos muito sobre isso, né? Esses 2 dias. Eu estava mais com o Edu, né? Mas a gente falou bastante sobre isso, né? É você se comunicar com mim, que é o ajudante do garçom, saber se comunicar com ele, passar a informação para ele, a didática do negócio, e com o enólogo, com a Jéssica, que é a embaixadora, né, de 3 marcas, com o Edu. Então você tem que ter uma didática, uma sabedoria no falar, vamos dizer assim, né? Entender Exato. como alcançar esses públicos. Mas amei sua resposta. Vai ficar massa. Vai ficar top. Isso vai viralizar. Vários cortes. Ai, meu Deus. Essa risada é massa, né? Sabe que lá no Rindo escritório, rindo de nervoso. você lá no escritório, né? De repente tá aqui trabalhando assim, de repente sai uma risada alta, né? Contagiante, assim. A Jéssica tá nesse preço. Eu cheguei. Sério. Bora. Obrigado. Foi muito legal isso. Boa. Vou provocar agora. Agora eu vou provocar. Eu não ia seguir a pauta, não, mas agora eu vou Ih, se provocar. empolgou, se empolgou. Vocês já entraram no assunto, eu ia entrar no assunto, né? Mas eu coloquei aqui, né? Sobre ser técnico demais, enfim. Estava aqui na pauta, vocês adiantaram, mas eu ia perguntar isso e queria continuar nessa pauta. Vamos seguir nessa linha que eu gostei, sabe? Deixa a Jéssica falar agora. Né? Olha lá. Não, é porque às o vezes pontapé inicial. eu gostei do jeito que a Jéssica falou, que até muda um pouquinho do que eu estava pensando para negócios, né? Porque às vezes você pode simplificar demais a coisa sem perceber, né? Pode ser o meu caso, pode ser, enfim, em algum momento ou outro. Você pode sim. O vinho não é simples, é bem complexo. Fazer vinho é difícil. E às vezes as pessoas trazem vinhos para a gente provar. E é difícil você avaliar sem você conhecer a história do cara, né? Sem você entender o que está acontecendo naquela vinícola, naquele terroir, quanto tempo tem aquilo, tal, né? Qual a ideia de projeto dessa vinícola, né? Então, eu percebo que a Jéssica está bem conectada com essas 3 vinícolas, é a sua cara, né? O dia que eu te conheci, eu falei, cara, ela não podia ser de outra coisa, tinha que ser essas vinícolas aí, não pode ser outra, né? E a gente, de certa forma, sim, pode simplificar, né? E até nós provamos alguns vinhos essa semana que outras pessoas trouxeram. É difícil avaliar. Como é que você vai falar do vinho do cara sem você saber a história que está por trás daquilo, né? Como é que você avalia isso? Como é que você... né? Não dá. Você tem que conhecer, né? Em contrapartida, um amigo nosso também comentou sobre, tipo, pô, fui na vinícola, cara, o cara me recebeu super bem e tal, não sei o quê. Seu emocional muda lá. Então, a sua forma que você avalia lá vai ser diferente daqui. Então, ele sempre falou, eu sempre trago uma garrafa para eu beber depois. Pra eu avaliar sem a questão emocional, né? Porque você tá na vinícola, né? Eu vi vocês na Torres lá, eu falei, cara, que fantástico, né? O Priorato vendo aquilo, isso é louco, é muito... Então, me fala disso, né? Vocês dois aí, essa... Eu acho o seguinte, quando eu faço uma visita num produtor, como você falou, eu vou buscando entender o projeto, a concepção de vinho que ele tem. Você vê o criador falando
do terroir, falando da relação que ele tem com o lugar, como é que ele entende fazer vinhos, para quem que ele faz vinho, né? Quem ele quer atingir. Isso tudo, para mim, me dá o conceito. Claro que o líquido na taça, você tem parâmetros objetivos para você fazer uma avaliação. Sim. Né? Não tem muita possibilidade de você divergir. Tem uma certa discricionalidade que você pode ter ali a sua percepção individual, mas se o vinho está bem executado, se tem aroma agradável, se tem textura, ou seja, você tem lá parâmetros objetivos. Sim. E isso não dá para fugir. Agora, a gente falou bastante de vinhos nacionais, por exemplo. Eu não posso querer pegar um vinho feito numa região que está no início do seu desenvolvimento aqui no Brasil e comparar com uma região tradicional que faz vinho há 2000 anos. Não dá? Não tem como. Não dá. Então eu tenho que pegar e comparar essa produção, esse produto, com ele mesmo. Olhar a história que ele tem ao longo dos últimos anos, né, e ver como é que ele evoluiu. E entender se aquele é o máximo que ele pode alcançar ou se tem algum percurso ainda para ser lapidado. Sim. É essa a minha avaliação, né? Para além do que está apenas da parte técnica no copo. E isso é ser justo. Isso é ser justo. Nada mais do que isso. Então é muito fácil falar, isso aqui não chega aos pés de um Bordeaux Premier Grand Cru Classé. Que idiota. Que idiota. Parabéns. Né? Pô, que idiota. Não faz sentido nenhum, não é? Então a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a técnica de colheita de inverno, que há algum tempo atrás se chamava de poda, né, dupla poda, etc. Mais. E ela tem alcançado resultados muito interessantes e levado o vinho para regiões que a gente anteriormente nunca havia pensado. Diamantina, Goiás, Brasília, Catarina não, Mantiqueira Paulista e Mineira, ou seja, Rio de Janeiro, tem lugares que fazem vinhos que estão num processo evolutivo e é muito legal para nós brasileiros. Sim. A gente não conhece nada do nosso território. Verdade. Em termos vitivinícolas, a gente faz vinho de qualidade mesmo depois dos anos 80. Até talvez um pouco depois disso, né? Então, eu acho que a gente, no mundo dos vinhos, o Brasil em específico, a produção de vinho, ainda está num processo de desenvolvimento ainda inicial. Vai ter muita coisa para acontecer aqui, para a gente falar. Conhecemos o nosso território, temos uma identidade de vinho brasileiro. Tem uma hoje? Tem uma. Você fala assim, um vinho, esquece o espumante, porque o espumante é o concurso e está lá concentrado no Rio Grande do Sul. Mas, só, um vinho branco brasileiro, tem um estilo? Um tinto brasileiro tem um estilo? Que eu saiba, não consegui ainda. Então a gente tem muito chão para poder ainda percorrer, para entender que o Brasil pode fazer vários estilos e encontrar esse estilo. Sim. Bom, eu queria pegar o gancho do que você falou do você chegar numa vinícola e putz, isso pode mudar toda a sua experiência de degustação e traz o vinho e a experiência é outra. Eu acho que aqui a gente pode tentar, talvez, traçar, dois caminhos, né? O caminho super técnico, que é o nosso, então, quando a gente treinou para isso, né? Então, a gente foi lá, degustou 690 mil vinhos para entender o que é a acidez granulada, o que é o tanino mais granulado, o tanino mais maduro, o tanino mais verde, o que é a acidez crocante. A gente foi porque era o nosso trabalho. Mas, de fato, eu também venho quebrando, eu pessoalmente, e aí não tô certo ou tô errada, tá? Esse foi meu processo. Venho quebrando um pouco com essa estrutura rígida de degustação, porque a degustação ela é de fato muito subjetiva. E esse, na verdade, também é o tema central do minha pesquisa de mestrado, né? De como a música, que esse é o meu recorte, como a música ela muda a percepção do sabor, da harmonização. E a percepção de qualidade, né? Não só a percepção do sabor, como a de qualidade. Então, se tá passando uma música, sei lá, mais estridente, mais melódica, o teu humor, e aí isso influencia o seu humor, que vai influenciar essa percepção. Então, é claro que, possivelmente, um vinho vai ficar muito mais gostoso se você tá tomando na Côte d'Azur, com um dinheiro na conta, do que, né, numa sala branca, influencia subjetivamente.
a forma de degustar. Por isso que acho que também a gente tem falado tanto sobre experiência dentro do mercado, né? A experiência ser construída para isso tudo ser mais gostoso, ser mais prazeroso, ser inesquecível. Porque essa parte técnica pode, só vai, mas é uma loucura a gente ficar nessa, tipo, mas você acha? Mas não sei o que, a gente fica, mas você acha mesmo? Mas tá verde? Puta, mas pra mim não tá tão verde, mas pra mim tá mais granulado. Não, mas pra mim tá um pouco, tá mais maduro, mas eu peguei uma fumaça, eu não peguei a fumaça. A conversa é nossa, assim, tipo, técnica. Conversa de maluco. É conversa de doido. Não, é legal, pacas, mas é a nossa conversa de profissional. Com isso, talvez também é subjetivo ou não. Então, pro público final, que aí é onde eu acho que a gente pergunta pouco, a pessoa quer saber mesmo se tem aquele toquezinho de fumaça que lembra a Zinfandel, mas não é a Zinfandel. Talvez queira, e massa, mas é bem subjetivo, é tudo muito subjetivo. A gente tem, a nossa saliva é diferente um do outro. pH de boca. pH de boca. pH de boca. A nossa composição de saliva é diferente da manhã e de noite. Então, como isso tudo influencia o vinho, né? Então, a gente como profissional fica sempre muito focado, mas que é subjetivo com certeza, e vai mudar a experiência total, assim, sabe? Então, vamos relaxar um pouco mais, porque é vinho, né? E depende do objetivo. Depende do Qual o objetivo? Para que você está fazendo aquilo? Né? Verdade. É para uma ficha técnica, ou é para você conversar com a sua vozinha, conversar com o porteiro do prédio, ou com o seu primo que você não vê há 50 anos? Qual que é o objetivo? É só abrir a garrafa e beber? Ou é abrir a garrafa e ficar entendendo de onde que veio? Tudo tenta... Me perguntam muito. Você abriu pra... Como assim? Qual vinho você gosta mais? Qual vinho você tem predileção? Aí eu falo, mas depende. Depende. Eu Depende também, eu respondo quando, assim. com quem e onde que eu vou comer. Depende. Depende. Eu posso escolher uma garrafa para tomar com vocês dois aqui, um vinho que eu guardei durante alguns anos, um vinho especial, uma uva rara, porque eu sei que vocês vão curtir essa história. Né? Agora, eu fui no churrasco da família, tô lá com as minhas irmãs, os meus primos, tem lá 20 pessoas. Eu vou levar um Tinal Malbec. Esse cara vai acabar em 2 minutos na mesa. Verdade. Vai ficar todo mundo feliz e vai combinar com a comida. Por que eu vou nesse churrasco levar, sei lá, falso. eu vou levar o Forcada, que é um vinho que tem, sei lá, 1000 garrafas por ano. E que eu vou ter que contar uma história gigantesca. Naquele momento não faz sentido. Os caras não querem saber disso. Querem, põe no copo, aí vamos beber. E vamos embora, entendeu? É isso aí. Então depende. Respondo da mesma forma. Depende. Qual que você mais gosta? Depende, cara. Depende com quem eu tô, horário. Né? Me perguntaram, pô, tá no churrasco. Depende onde é o churrasco. É à noite, é de dia, na piscina. Depende, né? Se vai ser. É um jantar romântico com mulher, né? Aí já muda de história, entendeu? Depende, tudo depende, né? Aí gera uma certa discussão. A gente tem uma confraria aqui em Salvador, só de sommelier. Aí gerou uma discussão. Eu falei, cara, depende. Você tá no churrasco, na piscina, calorão, O rosezão e tá tudo certo. vou até de espumante, amigo. Pô, Porque tô na piscina. Então, né, tudo depende. Agora, tô à noite, um jantar, vai comer churrasquinho à noite. Então, beleza, posso levar um tinto mais encorpado, mas né, aqui quando se fala, principalmente na Bahia, assim, eu fico. Fomos em alguns restaurantes japoneses, aí você abre a carta de vinhos. Eu fico, Isso é uma loucura. Uma loucura. A gente visitou vários clientes, vou até comentar aqui agora. Desculpa. Dá nome, Eu peguei aqui a carta de vinho do estabelecimento, restaurante, comida japonesa. Sushi, sashimi, tudo mal. Aí tem uma lâmina com vinhos brancos, né? Lá uns 12 rótulos. 2 vinhos rosés. Dois. Contei. 2 rosés. E 2 páginas inteiras de tintos. De Malbec e Cabernet Sauvignon. Você fala, como pode? Caraca, bicho. Aqui pode. tem isso, aqui tem isso. Aí depois falar que não vende vinho, que não gosta de tomar vinho. Claro, cara, manda o Cabernet Sauvignon com um filé de pargo. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí eu fico, caraca, mano. Aí o cara vai e posta não vou falar o nome, O mas... sushi com Malbec. A gente sabe, a gente conhece, todo mundo tem esse amigo. Aí ele Você já cortou, né? Não é mais amigo. Esse não é mais amigo. Meu Deus do céu. Então, aqui no mercado baiano, nós
pô, a gente está no litoral, né? Majoritariamente são os frutos do mar, a maioria dos restaurantes, né? Uhum. Aí você abre a carta de vinhos e vê, cara, vamos colocar mais brancos, mais rosés. Olha, tem Eslovênia, Uhum. olha, tem Hungria, é interessante. Tem o África do Sul, para sair um pouquinho dos usuários, né? Do Sauvignon Blanc, do Chardonnay, enfim. E é difícil, né? É difícil, assim, você fazer com que o cara o dono do estabelecimento entenda isso, né? O sommelier às vezes até quer aqui, mas ele fica meio preso, assim, sem poder fazer. Você viu, né? Ele visitou comigo e você vê que o cara quer mudar, mas não consegue, né? É meio preso, assim, em alguns estabelecimentos, não são todos, né? Como é que a gente faz, velho, para alcançar essa galera, né? Para entender. A gente tem que agir mais, né? Acho que a gente tá trabalhando um pouco. A impressão que eu tenho é que eu tô trabalhando um pouco, sabe? Assim, cara, não é possível, cara. Não, eu acho que tem uma pressão comercial, mas eu já tenho falado isso já há bastante tempo. A parte dos restaurateurs ou investidores tem uma visão muito míope do que é o negócio de vinho e restauração. Sim, sim. A começar pela contratação. Sempre se enxerga o sommelier como um custo. Eu já falei isso algumas vezes. É. O sommelier é um gerador de negócios. É o cara que vai fazer com que a sua carta de vinhos gire Performe bem, né? muito, É. vai fazer parte. É que às vezes a gente não tem a oportunidade de mostrar números. Então, se você tem num espaço em que a venda de vinhos é importante, o ticket médio aumenta 30%, 40%. Isso. Ponto. Isso. Simples assim. Isso Né? mesmo. E aí você tem um profissional qualificado que vai te ajudar nas compras do produto, comprar melhor, né? Armazenar melhor e oferecer um vinho de melhor qualidade para o seu cliente, que vai resultar numa melhor venda e maior volume. Então, é só uma questão de você entender esse ciclo. Daí a minha provocação de miopia nos investimentos. O cara gasta na cozinha industrial 1 milhão, gasta mais não sei quantos milhões de decoração, aí quando vai contratar o sommelier, não quer gastar o salário adequado. É. Cara, como é que faz? Uma adega simplesinha vai custar 40 mil reais. É. Né? Investimento. E o dono faz investimento. Mas na hora de contratar profissional adequado, não contrata. E aí vai falar que não vende vinho. Então, é aquela história do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? É só quebrar esse círculo, essa espiral negativa. Eu acho que aí sim, nós como profissionais, precisamos nos impor mais e falar assim, olha, você me contratou aqui e eu não posso mexer na carteira de vendas, então desculpa, tchau. Vou embora. Simples assim, cara. Todo lugar que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de mostrar, olha, esse é o melhor caminho. E eu vou confirmar isso com números. Número Né? que é Se você enxerga que investidor, não vai ter essa possibilidade, não faz sentido. nenhum. Né? Então, acho que também tem, da nossa parte como profissionais, se impor nessa questão. Né? Se impor num bom motivo, num bom papel, né? De fazer com que o empresário perceba que ele contratou alguém qualificado para fazer aquela função técnica comercial. Se ele não permite, não faz sentido. Para mim é muito, muito objetivo também nesse sentido. Eu acho que tem bastante coisa, né, nesse sentido. Uma que o dono do estabelecimento também tá tão na loucura que acaba colocando os vinhos que mais conhece, que é mais rápido, que é mais fácil, que não quer resolver, não quer parar para pensar nisso. E aí entra o nosso trabalho, que eu olha, peraí, deixa eu te ajudar então a olhar outras coisas, porque talvez você ganhe mais competitividade Sim. em rótulos que talvez não são super massificados, mais do mesmo, etc e tal. Mas eu acho que também tem a dor, né, desse empreendedor, que é treinar o time e o time ficar muito pouco, porque a gente sabe que a rotatividade dentro da restauração é muito grande, né? E aí ele ou ela vai pensar assim, mas aí eu vou treinar para daqui a 2, 3 meses essa pessoa sair. E aí eu vejo muito isso, melhor não treinar. Mas aí entra nessa espiral aí muito maluca. Beleza, não treina, mas não vende. Aí reclama que não vende, mas também não quer treinar. Então, assim, sabe aquela coisa, tipo, né, quando quer divorciar? Aquela tipo... Será que eu divorcio? Será que não? Mas será que fica? Mas aí eu vou conhecer alguém novo, vai dar trabalho, vai também dar trabalho ficar nesse aqui. É mais romeno esse negócio, entendeu? É difícil. Não, eu não acho que é uma solução. E não é um Ctrl-C, Ctrl-V para todos os empreendedores. Eu acho que é difícil mesmo. Mas olha só, eu queria dar um outro olhar.
Vamos fazer uma análise mais detida nos restaurantes de sucesso. Sim. Vamos olhar para quem tem sucesso. Aqui em Salvador, em São Paulo, no Rio. Olha a equipe, olha a composição da equipe. Não tem rotatividade como a gente falou aqui agora. Por quê? O empresário faz um investimento dentro do seu negócio, Sim. inclusive em pessoas. E aí, ou forma ali, ou contrata e mantém essas pessoas. Verdade. É uma equação direta. Não existe nenhum empreendimento que eu conheça, pelo menos em São Paulo, Rio, qualquer lugar, que você olha para aqui e fala, puta, aqui tem um sommelier bom, o cara tá aqui há X tempo. Cara, eu posso falar, ele vai, a gente pode falar de vários outros de São Paulo, no Rio, Ouro, olha lá. Então a gente não precisa ficar pensando muito, é só observar o que já está dando certo. Verdade. Como que funciona essa equipe aqui? E transformar dentro de cada realidade, de cada mercado. Sim. Mas sim. eu volto a bater na tecla. Se você não investir em pessoas, né, do jeito certo, com um tempo adequado, não vai ter sucesso. Vai Verdade. virar um fast food. Aí tudo bem. Você só faz maquininha, cria um processo lógico, bota em de produção e faz tudo lá. No nosso caso não é isso. No nosso caso é hospitalidade, bom atendimento, boa cozinha, né? E um excelente serviço. Se não Sim. tiver um excelente serviço, o cliente não volta. Volta. Pode ser a melhor comida do mundo. O cara foi maltratado, ele não volta. Não volta. Simples assim. Então, tem que fazer parte da consciência. Eu volto a insistir. Tem que fazer parte do projeto de negócio e investimento em pessoas. Verdade. E as pessoas vão sair mesmo, gente. Não Claro. tem, né? E Claro. não dá pra ter um avião. Se todo mundo do time é um avião, ninguém é um avião. Então, assim, sabe? Sempre vai ter quem entrega mais, quem entrega mesmo, com o mesmo salário, com o mesmo treinamento, e um serve pra impulsionar o outro. Se todo mundo é um avião do time, ninguém é um avião, cara. Porque você não tem base de comparação, sacou? Verdade. Ontem nós tivemos uma experiência interessante, né? Você vê que a equipe, nesse assunto, a equipe dele quer trabalhar ali. A galera não quer sair, sabe? Tipo, eles gostam do que fazem ali. Queria ter a oportunidade de ter ficado no bar ali, pra você conversar com o barman. Você, cara, que coisa fantástica. Meu conhecimento de coquetelaria é muito pouco. E eu gosto de nos bares, sentar e ficar conversando com o barman. Falei, cara, me fala, como é que você fez isso aí? Por que você pensou? Por que esse drink é assim? Né? Fazer ele falar, isso é massa. Eu adoro, eu gosto, né? de aprender. Né? Que não é né? Aí você me indicou o livro do nosso... Do Derivan. Do Eu falei do Derivan, mestre. É ótimo, ótimo. Tem 3 livros, eu tenho os 3. E é um guia de coquetelaria fantástico. Recomendo bastante. Mestre Derivan foi ainda lembrado professor da ABS. Uma das aulas mais encantadoras da ABS era com o Mestre Derivan. Preparava os drinks pra gente, dava dicas, a gente ajudava a fazer os drinks. Então, é um conhecimento para quem está no salão, como sommelier, como profissional de atendimento, é um conhecimento fundamental. Até para você mostrar cultura, em algumas situações, escapar de uma sinuca de bico, né? Como eu até contei para o Luciano, que tinha num evento um cliente que não bebia álcool. E ele foi para um evento de vinhos. Né? Aí eu descobri, fiquei assim, fui lá, conversei com ele, e aí ofereci um drink sem álcool, um Shirley Temple. Aí contei a história da Tesmirim, e lembrei das aulas do Derivan. Falei, opa, Derivan, obrigado, me salvou, fui lá, fui no bar, vi, tinha os ingredientes, preparei e entreguei. A hora que eu entreguei a taça, né, o copo pro cliente, ele ficou feliz, tal, provou, em volta, todo mundo queria igual. Me salvou, entendeu? Então, coquetelaria é um outro ponto muito legal para quem está no salão, e tem poucas escolas, né? E acho que tem que prestigiar quem está na atividade. A ABS São Paulo tem uma escola de coquetelaria, que é a Academia de Coquetéis, e tem algumas outras particulares também em São Paulo que também se dedicam para esse tema. Me fala um pouco pra gente da ABS, eu tenho outra pergunta pra Jéssica já, mas da ABS São Paulo, o que é a ABS? Claro que a maioria já conhece, mas como que eu começo a estudar a ABS? O que é que eu posso fazer para me formar sommelier na ABS São Paulo? A ABS São Paulo é a Associação Brasileira de Sommeliers. Isso. É afiliada à ABS Brasil, que também é membro da Associação de Sommelier Internacional, a ASE.
A Regional São Paulo, da qual eu faço parte, está há 36 anos, né, como uma associação dedicada para a educação de vinhos. Então, dentre os vários cursos que lá existem, tem curso de introdução ao mundo do vinho, curso básico, 6 encontros, e tem também o curso de formação profissional para sommeliers. Sim. É um curso bastante intenso, são 3 módulos, que dura mais ou menos aí consecutivamente 2 anos e meio, aproximadamente, e que é uma formação, eu diria, muito completa, muito boa, realmente. Dos cursos de formação profissional para sommelier, na minha opinião, ainda é o melhor. Ainda é a formação mais completa para o nosso profissional. Eu tenho essa opinião. Ainda abrange maior número de pontos e de atividades para o mundo do vinho. E se dedica, claro, à parte de serviços, da qual eu faço parte, eu dou aulas nessa função e sou responsável por esse módulo na ABS São Paulo. Então aí entra, além dos conhecimentos de vinificação, estilos de vinho, países, que são módulo 1 e 2, no módulo 3, por exemplo, tem destilados, temos coquetelaria, café, chá, pão, queijo, chocolate, então, água, charuto. Ou seja, é para aquele profissional que vai para o salão e vai fazer a gestão de todas as bebidas do estabelecimento. Sim. Não é? Então, o sommelier é isso, é o responsável pela compra, guarda, venda de todas as bebidas que tem no restaurante. Exatamente. Tá? Não é só o vinho. Não é só o vinho. O vinho é uma das bebidas, uma das principais, mas não é somente isso. Então, ele responde pelo bar também. Né? Então, você vai ter lá a coquetelaria, vai ter um conhaque, a carta de drinks, e isso faz parte do trabalho do sommelier também. Inclusive, se não tiver o bartender, o barman, ele tem que saber executar os clássicos. Sim. Pode não fazer com toda a maestria, com toda a destreza, porque não é atividade do dia a dia. Mas você tem que saber a receita do Manhattan, do Martini, né? Do Old Fashion. Tem que saber. Sim. Né? Se não for isso, não é sommelier. Ponto. E sommelier faz serviço. Exatamente. É claro que hoje a profissão ela pode ser executada em vários outros lugares, que não só restaurante. Importadora, como nós fazemos, né? No enoturismo, em vinícolas, Sim. em lojas especializadas, Sim. em supermercados, grandes redes, por exemplo, ajudando a comprar vinho, vender vinho, fazer as promoções, treinar as equipes. Então, hoje, o sommelier pode atuar em várias pontas da indústria de vinho, né? E não só da restauração. Então, é como se fosse um advogado, um engenheiro, trabalha em várias possibilidades na indústria. Mas sim, hoje a ABS ainda é a melhor formação profissional que nós temos. Tem turmas à tarde, turmas à noite, depende muito do que você quer fazer, né? Basicamente é isso. Seguindo essa linha, como chama o programa da Berkman? Berkman Wine Academy. Não, na verdade, nós temos várias mãos aí trabalhando. O Paulo Bramer, que é o nosso diretor, eu também faço parte do projeto, o Pedro, nosso colega, sommelier também. A gente trabalha com... na área de produtos, nós temos 2 braços mais importantes. Essa parte de compras de vinhos, né? Relação com o produtor, a seleção de produtos que vão para o portfólio, e a parte da educação de vinhos, que é onde nós temos o Berkman Wine Academy, que olha tanto para os nossos colaboradores, né? Fazer o treinamento para a equipe comercial, a equipe de marketing, dar a conhecer a cultura de vinho para todo mundo da Berkman. Todo mundo tem que conhecer vinho, né? Faz parte do nosso dia a dia. Aliás, quem não trabalha no mundo do vinho acha estranho, né? De repente passa no corredor assim, e aí tem taça de vinho na mesa das pessoas e tal. Fala assim, pô, mas você pode provar isso aqui, né? Não, eu sou pago para fazer isso. Então é um lugar em que você tem vinho espalhado por todo o escritório, né? E a gente está degustando sempre. E também no Berkman Wine Academy a gente olha para fora, a gente olha para o mercado. E tem 3 grandes vertentes. A primeira, olhando para os nossos parceiros comerciais. Os restaurantes, as lojas, treinar essa galera. Como vender vinho melhor, o vinho certo para a pessoa certa. Sim. Esse é um braço. O outro braço é para falar com o consumidor final. A gente fala muito com o consumidor final. Em degustações, em feiras, em eventos. E a outra parte é para os profissionais, os sommeliers. Eles aqui têm encontros mensais com os profissionais para falar de tudo. Falar da carreira,
falar de novas regiões, degustar novidades, falar do que aflige, do que a gente pode fazer melhor. Então, é um bate-papo focado em quem trabalha no segmento como profissional. Perfeito. Seja no salão, seja em loja, assim por diante. Perfeito. Bom, foi avisado aqui que a gente está com pouco tempo. E eu queria... Mas já? Enfim. Mas vamos lá. Gostei, ficaria aqui a manhã inteira. Mas, Jéssica, eu sei que eu adorei te conhecer, você sabe disso. Mas, assim, me conta, tirando o caso curioso, né? E o que é um caso curioso em algumas das suas apresentações com vinho, né? Tipo, eu sei que você gosta de ser indagada, mas, assim, sempre, o que é mais interessante? Aquele que não sabe nada ou aquele que acha que sabe tudo? Mas interessante é o Você termo entendeu? amplo. Você entendeu? Não, mas acho que ninguém gosta de uma pessoa meio sabichona. E todos fomos essa pessoa em algum momento sobre qualquer assunto. Eu brinco que eu sou essa pessoa no cinema. Eu sou metida à crítica de filme. Mas eu assumo que eu sou a cinéfila chata, né? Então, mas essa pessoa é desagradável mesmo, né? Porque às vezes você só tá lá realmente para conversar, etc. Sim. Então, quando a gente assume a nossa ignorância e fala, putz, legal, pô, verdade, não tô certo, né? É muito bacana. Mas também a gente já foi meio malinha. Eu já fui meio malinha em vários assuntos, tá tudo bem. Mas é a famosa projeção, não é mesmo? Olha lá, estou me vendo que eu já fui aquela pessoa lá, meio chata. Já aconteceu isso comigo. É a projeção. Bom, eu gostaria, né, de abrir o Ristelli Cabernet Franc, você falar um pouco da história desse cara, do Matias, o alquimista que a gente tem dentro da Berkman. E eu ia falar um pouco dos abridores, mas enfim, tá com pouco tempo, vamos lá. Você quer abrir, Edu? Okay. Posso abrir, claro. Então, Vamos lá. o Edu abre. O Matias, então é esse cara fora da curva, em Mendoza. Acho que o que a gente tem que saber do Matias, a gente não sabe nada, é que esse cara é o lado B mesmo de Mendoza, no bom sentido, né? O lado B, naquele que questiona por que eu preciso fazer desse jeito, será que eu tenho que fazer mesmo igual todo mundo? E ele não faz, né? Apesar do cara ser especialista em Malbec, ele tem também essa coisa que permeia todos esses produtores que eu cuido, que é essa loucura do terroir, né? Então, atrás de novos vinhedos, atrás de regiõezinhas diferentes, vinhedos mais antigos. E aqui a gente está em Gualtalari, que é um lugar alto, frio, solo de cascalho, tem um pouquinho de calcário. Então, a gente está falando de um Cabernet Sauvignon que é intenso, elegante, mas essa estrutura de tanino que eu amo desse vinho, ela é muito marcada. Esse é um dos vinhos que eu realmente mais gosto do Matias, eu falo isso em todos os eventos. Tem passagem de vencimento, aí depois ele vai por cores, a gente vai colocar a ficha técnica para vocês. Mas é brilhante. E aí, só para fechar rapidinho, a gente estava na Naturebas, veio um produtor que eu não conhecia, provou todos os vinhos do Matias, assim, bem rapidinho, aquele virou para mim e fez assim: esse tem boa mão, né? Sim, o cara é incrível. O cara é incrível. Só para não perder essa chance, Lu, a gente falou bastante ontem e hoje a Jéssica reportou novamente essa história do tempo de madeira, tempo de barrica e tal. É porque durante um tempo no Brasil se associou o vinho que passa mais tempo em madeira é o vinho melhor. Tem essa associação equivocada. E eu gosto de fazer uma comparação muito simples, né? Eu até comentei ontem contigo. Alguém pergunta para o chefe de cozinha se ele usou panela de pressão, se ele usou frigideira, se ele usou caçarola, e quanto tempo ele deixou cozinhando o produto? Não. O que interessa? O prato final. É a mesma coisa, vai passar tanto tempo quanto for necessário para esse estilo de vinho. E ponto. Né? Então tem que deixar essa história de passou 1 ano, 2 em madeira. Tanto faz. É o tempo necessário para aquele estilo. Ponto. Nada mais. Eu fui. Você vai até me comprometer agora, mas enfim. uma pessoa me pediu para ver uns vinhos para uma seleção, enfim. E aí eu mandei a seleção e não tinha os usuais. Né? E eu fui questionado, né? Por isso.
Eu falei, cara, não tem por isso, por isso, por isso. E a gente precisa sentar, preciso te mostrar umas coisas. Que eu não gosto do mesmo. Eu acho que você tem que provar outras coisas, sabe? sim. Não vou falar marca, mas sair do Malbecão barricado. Uhum. Né? Tem que ser Sair... curioso, tem que ser curioso, sabe? provar coisas A vida novas, de... regiões novas, uvas é. novas, produtores novos. Acho que isso oxigena a nossa experiência. Eu, enquanto sommelier, eu estava até pouco tempo no salão mesmo, num restaurante, tomando conta da carta, enfim, basicamente dos vinhos. E eu questionava o cliente, cara, tá meio indeciso, cara. Já provou Eslovênia? Sabe? Lógico. Quer ter uma experiência diferente, né? Quer Uhum, provar algo diferente. Ser ousado também, né? Mas é um pouco difícil ainda sair dessa. Questionar, conversar, É, perguntar. A pessoa fala, mas não vende. Mas você pergunta, é igual eu tava é, falando no treinamento. Você pergunta quanto a pessoa quer gastar. Não, mas não é invasivo, amor. Porque você vai oferecer um vinho de 500, a pessoa quer gastar 200. Você oferece um de 200, a pessoa pode gastar 700. Conversa. é isso aí. Pergunta o que gosta. Ah, mas eu não sei harmonizar. Mas o que vai no prato aqui do restaurante que você trabalha? Você não sabe nem o que vai no prato. Como é que você vai harmonizar um vinho que você desconhece? Aí a culpa é do vinho, que é difícil? É, Não, mas você não sabe nem a receita do do seu prato próprio do restaurante. restaurante. Verdade. Então, assim, pergunta, tem um componente que é nosso, mano, que a gente tem que ir atrás. Conhecimento. Porque eu volto no negócio todo mundo quer receber informação, mas também ninguém quer ir perguntar. Tem um componente que é nosso. E tem coisas que a gente não ensina. Eu não consigo te ensinar a ter jogo de cintura, bicho. Você tem que ir lá e se virar. Verdade. Porque senão é muito fácil esperar que os outros te deem conhecimento. Mas jogo de cintura é teu, bicho. É teu. isso mesmo. Isso mesmo. É teu. Ontem foi uma experiência fantástica lá e é porque o restaurante é assim, né? Mas eles explicavam até todos os ingredientes do prato. Aí eu perguntei, o que é isso, cara? O que é uruçu? Eu sabia o que era, mas era mais para provocar o Du. Não conhecia mangaba, Não, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o gosto, não sabia nada. não conhecia mangaba, tinha outra coisa, você falou que você não conhecia. Não lembro agora. Não tenho a menor ideia. Também não tinha, mas tinha lá. Como chama aquele negócio que é? Umbucajá. Umbucajá também não Também conhecia. só ouvi dizer. Mas, tipo, é diferente de você chegar num restaurante e o cara só colocar o prato. Aí você fica olhando. Tá bom, né? E aí? E aí? Não, olha, isso aqui tem mel de uruçu, tem isso. Eu falei, mas peraí, o que é isso aí que você falou? É fantástico, a experiência foi muito boa. Cara, eu gostei muito do vinho. Vou confessar, Berkman. Tô bebendo agora. Eu não bebi na feira. Tá. Eu não bebi. É porque quando eu tô trabalhando eu prefiro deixar pra depois. E quando eu fui provar depois já não tinha mais. Por que será, né? Por que será? Já não tinha mais. Mas fantástico vinho. Gostei desse... Hoje ele tá mais pimentinha negra. Mas não... Também Assim, lembra Cabernet Franc, assim, é Cabernet Franc, mas tá diferente. Se você esperasse algo comum do Matias, tá equivocado. Sabe? Não, e a Cabernet Franc, ela é essa coisa muito versátil, né? Sim. Então, você faz uma maceração carbônica, ela vem ali frutinha, bonitinha. Você, às vezes, ela tem uma pirazinona, porque a pirazina não é, né? Mérito só de Carmener, né, amores? Ela, às vezes, vem pirazinuda, dependendo de uma região, às vezes até um pouco de Bordeaux também. Então, isso aqui é um Cabernet Franc numa elegância, numa fruta negra, num negócio assim que, cara, aqui é um famosinho vinho de meditação. Você precisa dar um... Tem vinho que é só blut, mas isso aqui dá um tempinho, dá uma conversada. Esse vinho merece, Só sabe? conversar com o vinho. Esse vinho merece dar uma conversada. Ele merece a tua paciência, assim, no sentido de vamos tomar um segundo gole, vamos prestar atenção, né? Pode ter aberto ele antes, então, hein?
Não, mas acho que tá de boa, Tudo assim. Mas eu acho que ele só merece esse tempo. Se você tiver com pressa, talvez não seja ele, né? Sim. Eu sempre brinco que é sobre relacionamento. Eu amo fazer analogia. Porque tem coisas que é muito, né? Tem gente que merece mais É mais atenção. fugaz. Tem coisa que é mais fugaz. Tem gente que merece mais atenção. Tem gente que merece você parar e falar, cara, Zé Edu é uma pessoa que você vai prestar atenção no que ele tá falando. Tem gente que só, né? Você Sim. fala, ai amor, tá, desembucha. O que você Tchau. vai falar? Tchau. Não, tem gente que não. Tem gente que vai entregar mais coisas e merece a tua atenção. Então, vinho, eu sempre comparo com pessoas, porque eu acho que é um pouco disso. Assim. Legal. Boa, Bom, boa. adorei estar com vocês aqui. Obrigada. Infelizmente temos pouco tempo. A agenda tá apertada, Tá forte. né? Vamos, Salvador. Bora, Salvador. Foi um prazer estar com vocês dois. Obrigada. Vai ao ar, aí minha assessora vai dizer, eu não sei o dia ainda, ela que vai dizer, a Aline. E muito obrigado, tá? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês também aqui. Já tá no ar e até a próxima. Obrigada. Valeu. Saúde? Saúde. Saúde. Um brinde pra nós. Saúde pessoal da casa.